Bem-vindos ao Devaneios Obscuros. História de hoje: o legado macabro dos Amorim. Para Pedro, aos 16 anos de uma existência cuidadosamente tecida, a família Amorim transcendia a simples definição de lar, era um ecossistema de afeto, um santuário inviolável contra as asperezas do mundo exterior. Seus pais, Ricardo e Sofia, não eram meros progenitores, mas sim os arquitetos dedicados de seu paraíso particular, figuras quase míticas de bondade e compreensão. Ricardo, com seu sorriso que parecia ter o poder de dissipar qualquer melancolia e abraços que eram bálsamos para as inevitáveis contusões da juventude. Fora o mestre paciente que o ensinara a domar a bicicleta rebelde, a desvendar os enigmas silenciosos da pesca no lago espelhado sob o sol da manhã e, mais crucialmente, a cultivar a resiliência para jamais abdicar de seus sonhos, por mais audaciosos que fossem. Ele era a personificação da força tranquila, o porto seguro em qualquer tempestade. Sofia, por sua vez, era a melodia suave que embalava a rotina da casa. Sua voz, um murmúrio constante de carinho, e suas mãos, ágeis e mágicas, transformavam os ingredientes mais prosaicos em verdadeiros banquetes de afeto, tecendo a intrincada tapeçaria de um lar onde o aroma de bolos recém-saídos do forno se misturava ao calor das histórias contadas ao pé da lareira, cujas chamas dançantes pareciam espelhar o brilho nos olhos de Pedro. A vida dele era uma pintura idílica, uma paisagem suburbana banhada pelas cores mais quentes da paleta do amor e da estabilidade inquestionável. Cada detalhe, desde o café da manhã compartilhado, entre risos até as despedidas carinhosas antes da escola, era uma pincelada de perfeição nesse quadro. Pedro jamais encontrara, em toda a sua trajetória, um único grão de areia que pudesse arranhar a superfície imaculada daquele amor, nenhuma fissura na muralha de dedicação que o cercava. Seus pais eram os pilares inabaláveis de sua existência, o paradigma de um casal harmonioso e de pais exemplares. As repreensões, quando ocorriam, eram eventos tão raros e conduzidos com tanta gentileza que mais pareciam conselhos preciosos. Os elogios, por outro lado, eram uma chuva fina e constante, nutrindo sua autoestima. Pedro se considerava um garoto de sorte singular, um privilegiado agraciado com uma família que a maioria das pessoas apenas ousava idealizar em seus mais ternos devaneios. Ele não via, ou talvez não quisesse ver, a precisão quase artificial daquela harmonia, a ausência calculada de qualquer dissonância. Como se o roteiro de suas vidas fosse meticulosamente ensaiado para evitar qualquer improviso que pudesse macular a perfeição da cena. A infância de Pedro fora um jardim de momentos cuidadosamente cultivados. Lembrava-se com nitidez cristalina dos domingos ensolarados no parque, Ricardo empurrando seu balanço cada vez mais alto, o riso de Sofia misturando-se ao canto dos pássaros. Recordava-se das noites de inverno, aninhado entre os dois no sofá, enquanto assistiam a filmes antigos, o calor dos corpos e o cheiro familiar de seus pais criando uma bolha de segurança impenetrável. Havia as viagens de férias, sempre para lugares pitorescos e tranquilos, onde a família parecia se fundir em uma unidade ainda mais coesa, longe das distrações do cotidiano. Ricardo ensinara-lhe a montar quebra-cabeças complexos, uma metáfora, talvez, para a forma como ele via o mundo, um conjunto de peças que, com paciência e lógica, sempre se encaixariam perfeitamente. Sofia, com sua paixão por jardinagem, mostrará-lhe como cuidar das rosas, explicando que mesmo a beleza mais delicada precisava de atenção constante e da remoção de qualquer erva daninha que ameaçasse sua pureza. Contudo, olhando para trás através do prisma turvo da revelação que ainda estava por vir, Pedro começaria a identificar minúsculas dissonâncias, notas quase inaudíveis que destoavam da sinfonia perfeita. Havia, por exemplo, a insistência quase obsessiva de seus pais com a organização e a limpeza.
A casa dos Amorim não era apenas arrumada, era imaculada a um nível quase clínico. Qualquer objeto fora do lugar era imediatamente corrigido, qualquer mancha, por menor que fosse, era prontamente eliminada. Sofia, apesar de sua doçura, podia se tornar visivelmente tensa se a rotina de limpeza fosse minimamente perturbada. Ricardo, por sua vez, tinha um controle férreo sobre os horários. Tudo era agendado, cronometrado. Desde as refeições até os momentos de lazer. Desvios não eram bem-vindos. E havia as escapadas românticas. Pelo menos uma vez a cada 2 ou 3 meses, Ricardo e Sofia partiam para um fim de semana prolongado, deixando Pedro aos cuidados de uma babá. Senhora Gable, uma senhora idosa e taciturna que parecia carregar o peso do mundo em seus ombros curvados. Mesmo quando Pedro já era um adolescente, capaz de cuidar de si mesmo, a tradição da babá persistia. As justificativas eram sempre as mesmas, precisavam de tempo a sós, para reacender a chama, como diziam com um piscar de olhos cúmplice. Pedro, imerso em sua própria bolha de adolescência, nunca questionara profundamente. Aceitava, talvez até com um leve alívio pela liberdade temporária. Mas, em retrospecto, a regularidade e o mistério que cercavam essas viagens começariam a adquirir um contorno mais sinistro. Para onde iam? Por que tanto segredo? Por que a senhora Gable parecia sempre tão aliviada quando eles retornavam, como se tivesse cumprido uma vigília tensa? Uma vez, Pedro, então com uns 12 anos, adoecera subitamente na véspera de uma dessas escapadas. Febre alta, calafrios. Ele esperava, naturalmente, que a viagem fosse cancelada. Mas a reação de seus pais fora estranha. Houve uma troca de olhares rápida, quase imperceptível, entre Ricardo e Sofia. Uma sombra de "e seria frustração?" Impaciência? Passou tão rápido que Pedro duvidou do que vira. Sofia cuidou dele com sua solicitude habitual, mas havia uma tensão subjacente, uma pressa em seus gestos. Ricardo fez várias ligações telefônicas em voz baixa, no escritório. No fim, a viagem foi adiada por apenas um dia. A febre de Pedro cedeu rapidamente, quase tão misteriosamente quanto surgira. Na época, ele se sentiu culpado por ter sido um transtorno. Mais tarde, a lembrança daquele episódio lhe causaria um arrepio diferente. A revelação, o cataclismo que estilhaçaria seu mundo em 1 milhão de fragmentos irreconciliáveis, ocorreu numa tarde de sábado particularmente cinzenta e opressiva. A chuva caía lá fora com uma persistência melancólica, e a casa, usualmente um refúgio de aconchego, parecia imbuída de uma quietude expectante. Pedro, com 16 anos, sentia o tédio corroê-lo por dentro. Seus amigos estavam ocupados, os livros já não prendiam sua atenção, e a televisão parecia um portal para um universo de banalidades. Foi então que um impulso incomum, uma curiosidade sutil como uma picada de inseto, o direcionou para o sótão. Aquele território era, desde que ele se entendia por gente, uma zona proibida, um enclave misterioso no mapa de sua casa. Seus pais sempre o mantiveram hermeticamente trancado, a porta no final do corredor do andar superior ostentando uma fechadura antiga e imponente. A justificativa era invariavelmente a mesma, um mero depósito de velharias, um amontoado de tralha empoeirada e sem valor, perigoso por causa do assoalho irregular e da fiação exposta. Pedro nunca se importara muito, havia coisas mais interessantes para um garoto fazer. Mas, naquele dia, a proibição parecia exercer um fascínio diferente. Ao se aproximar da porta, esperando encontrá-la, como sempre, intransponível, seu coração deu um salto. A chave. Uma chave de bronze, de aspecto antigo,
estava esquecida na fechadura. Um lapso de memória impensável para seus pais, Ricardo e Sofia, seres de meticulosidade quase sobrenatural, para quem o esquecimento era uma falha de caráter. Era como se o destino, ou algo muito mais sombrio, tivesse deliberadamente deixado aquele convite silencioso e sinistro. A curiosidade, agora uma serpente astuta e persuasiva, sibilando em seus ouvidos, sobrepujou qualquer resquício de obediência ou temor filial. Suas mãos tremiam levemente ao segurar a chave fria. Girou-a. O mecanismo interno rangeu, como um suspiro metálico há muito contido. E a porta se abriu para uma escuridão densa e um cheiro acre de poeira, naftalina e algo mais. Algo indefinível e vagamente perturbador. O sótão era, à primeira vista, exatamente como seus pais o descreviam, um reino de sombras e silêncio, abarrotado de caixas de papelão amareladas, móveis antigos cobertos por lençóis que pareciam mortalhas fantasmagóricas, e teias de aranha que pendiam do teto como candelabros macabros. A única luz vinha de uma pequena janela circular na extremidade oposta, suja e embaçada, permitindo a entrada de uma claridade pálida e insuficiente. Pedro hesitou por um instante, um arrepio percorrendo sua espinha. Mas o impulso de desvendar o mistério era mais forte. Ele adentrou o recinto proibido, seus passos levantando nuvens de poeira que dançavam nos poucos feixes de luz. Vasculhou algumas caixas, encontrando apenas álbuns de fotografia desbotados de pessoas que não reconhecia, roupas fora de moda e brinquedos de sua primeira infância que mal lembrava. Estava quase desistindo, convencido de que seus pais tinham razão, quando, num canto mais mergulhado em sombras, parcialmente oculto por uma pilha de malas de viagem antiquadas e uma comoda quebrada, ele avistou algo diferente. Um baú. Não era de madeira, como os que se veem em filmes de piratas. Era de metal pesado, escuro, quase negro, com reforços nas esquinas e um aspecto industrial, utilitário. E estava selado por um cadeado robusto, de aço, que parecia zombar de sua curiosidade. Um arrepio ainda mais intenso, gelado e visceral, percorreu seu corpo. Aquilo não se assemelhava, de forma alguma, a uma simples caixa de recordações nostálgicas outralha familiar. Havia uma aura de segredo deliberado, de perigo contido, emanando daquele objeto. Após uma busca infrutífera pela chave do cadeado entre a desordem do sótão, a frustração começou a dar lugar a uma determinação sombria. Pedro, com o coração martelando, descompassado contra as costelas, como um tambor anunciando uma catástrofe, recordou-se de um velho pé de cabra que seu pai mantinha na garagem, uma ferramenta para reparos domésticos ocasionais. Desceu as escadas sorrateiramente, pegou a ferramenta e retornou ao sótão, a adrenalina começando a formigar em suas veias. Com um esforço considerável, o metal rangendo contra metal em protesto, o som ecoando lugubremente no silêncio opressor do sótão, ele conseguiu forçar o fecho do cadeado. A tampa pesada do baú se abriu com um gemido metálico, liberando uma lufada de ar viciado e um odor ainda mais estranho, uma mistura de papel velho, metal e algo que lembrava vagamente ferrugem ou sangue seco. O conteúdo do baú fez o sangue de Pedro congelar nas veias, transformando-se em gelo. Instantaneamente. Seu mundo, seu santuário de normalidade, implodiu naquele exato momento, reduzido a cinzas e horror. Não havia tesouros de infância ali, nem relíquias de família inofensivas. Havia recortes de jornais, muitos deles, amarelados e quebradiços pelo tempo, datando de mais de 3 décadas. As manchetes, impressas em letras garrafais e sensacionalistas, gritavam sobre uma série de assassinatos brutais, crimes que haviam aterrorizado o país, deixando um rastro de medo e indignação. As reportagens narravam com
Detalhes gráficos: a crueldade dos perpetradores, um casal de assassinos em série que a mídia apelidara de os ceifadores da lua cheia, notórios por seus métodos sádicos e pela assinatura ritualística que deixavam em suas vítimas. Eles nunca haviam sido capturados. O caso se tornará uma lenda urbana, um conto de horror sussurrado para assustar crianças desobedientes. Ao lado dos recortes, repousavam fotografias. Imagens de seus pais, Ricardo e Sofia. Estavam visivelmente mais jovens, 20 e poucos anos, talvez. Em algumas fotos, sorriam com uma despreocupação que agora parecia obscena, congelados no tempo antes que a máscara da respeitabilidade se solidificasse. E, em outras fotografias, um horror ainda maior se revelou. Eles surgiam usando disfarces rudimentares, perucas desalinhadas de cores berrantes, óculos escuros de armações grossas, roupas que não combinavam com seu estilo habitual, em cenários que Pedro, com um pavor crescente que lhe revirava o estômago, vagamente reconhecia das descrições dos locais dos crimes nos jornais. Havia também uma coleção sinistra de objetos que só poderiam ser troféus macabros, lembranças doentias de seus atos. Uma mecha de cabelo loiro e sedoso, amarrada com uma fita azul desbotada, um relógio de pulso masculino com o vidro estilhaçado e os ponteiros parados numa hora qualquer, um pequeno urso de pelúcia, com um dos olhos de botão faltando e manchas escuras e ressecadas em seu pelo claro, manchas que Pedro temia identificar, mas que sua mente já gritava terrível verdade. Eram lembranças de vidas roubadas. Seus pais amorosos, seus heróis inquestionáveis, os pilares de sua existência, já eram monstros. Os ceifadores da lua cheia, saídos das páginas de um pesadelo para assombrar sua realidade. A compreensão o atingiu com a força de um golpe físico, roubando-lhe o ar, deixando-o trêmulo e nauseado, à beira de um colapso. O sótão, antes um lugar de mistério infantil, transformará-se na antecâmara do inferno. Pedro desceu do sótão como um espectro cambaleante, o corpo tremendo incontrolavelmente, a mente um turbilhão de imagens grotescas e verdades insuportáveis. O baú e seu conteúdo hediondo foram trancafiados novamente, não fisicamente, mas em um compartimento escuro de sua consciência, uma ferida aberta e purulenta que latejava a cada batida de seu coração. Ele tentou, com todas as fibras de seu ser, recompor a fachada de normalidade, mas era como tentar colar os cacos de um espelho estilhaçado usando apenas as mãos ensanguentadas. Cada sorriso de sua mãe, antes um bálsamo, agora parecia o esgar de uma predadora disfarçada. Cada tapinha afetuoso nas costas desferido por seu pai, antes um gesto de encorajamento, agora soava como o toque gelado de um carrasco. A gentileza deles, a base sobre a qual sua vida fora construída, transmutara-se em um veneno sutil e paralisante. A casa acolhedora, seu refúgio seguro, convertera-se em uma prisão de horrores indizíveis, um palco onde uma peça macabra era encenada diariamente, e ele, sem saber, fora o espectador mais iludido. Os dias que se seguiram foram um mergulho em um estado de torpor febril e pânico silencioso. Ele se movia pela casa como um autômato, a comida perdendo o sabor, as palavras se recusando a sair de sua garganta. O sono tornou-se um luxo inatingível, substituído por pesadelos vívidos onde seus pais, com os rostos contorcidos em máscaras demoníacas, o perseguiam com os troféus do baú. Como pudera ser tão incrivelmente cego por tanto tempo? As peças do quebra-cabeça macabro começaram a se encaixar em sua mente com uma clareza dolorosa. As viagens súbitas e misteriosas, sempre justificadas como escapadas românticas para reacender a chama, agora pareciam expedições de caça. As noites em que era deixado com a Sra. Gable, mesmo já sendo um adolescente, ganhavam um novo significado e eram álibis, tempo livre para a carnificina.
Os olhares cúmplices indecifráveis que Ricardo e Sofia trocavam, e que ele, em sua inocência, antes interpretava como manifestações de um profundo carinho e entendimento mútuo, agora revelavam-se como a comunicação silenciosa de parceiros no crime. Cada lembrança, antes um tesouro, transformava-se em uma punhalada em seu coração já dilacerado. Ele começou a observar seus pais com uma atenção febril, quase forense. Notou a maneira como os olhos de Sofia às vezes se tornavam frios e distantes, mesmo quando seus lábios sorriam. Percebeu a precisão quase cirúrgica com que Ricardo cortava a carne no jantar, a forma como suas mãos, que antes o afagavam, pareciam capazes de uma força brutal. Eram detalhes minúsculos, que antes passariam despercebidos, mas que agora saltavam aos seus olhos como sinais de neon em uma rua escura. Certa noite, algumas semanas após a descoberta aterradora, a família estava reunida na sala de estar, a televisão ligada no noticiário noturno. Pedro tentava se concentrar em um livro, mas as palavras dançavam diante de seus olhos, sem sentido. De repente, uma reportagem especial sobre crimes arquivados e não solucionados começou a ser exibida. E o infame caso dos ceifadores da lua cheia foi trazido à tona. O apresentador, com um ar solene, falava sobre novas tecnologias forenses, sobre a possibilidade de reabrir investigações antigas com base em evidências de DNA reanalisadas. Uma nova pista, uma reviravolta tecnológica, dizia o repórter. Com um ar de importância, poderia finalmente levar à identificação dos assassinos. Pedro sentiu um calafrio percorrer sua espinha. O ar na sala pareceu ficar mais denso, mais pesado. Ele ousou erguer os olhos do livro e viu seus pais. Sofia estava tricotando suas agulhas, movendo-se em um ritmo constante, mas seus nós dos dedos estavam brancos. Ricardo lia o jornal, mas seus olhos estavam fixos na tela da televisão, por cima das páginas. Pedro sentiu o peso do olhar dele sobre si, um olhar penetrante, impossível de decifrar, mas que parecia sondar as profundezas de sua alma. Ele tentou disfarçar o turbilhão de nervosismo que o assolava, mas suas mãos ficaram úmidas e frias, e seu coração batia em um ritmo frenético e descontrolado, ameaçando saltar pela boca. Que coisa pavorosa, não acha, meu filho? Comentou Sofia, sem desviar os olhos de seu tricô. Mas seu tom de voz era uma máscara de falsa compaixão, uma melodia dissonante que fez a pele de Pedro se arrepiar. Pessoas capazes de tamanha crueldade e é simplesmente inimaginável. Monstros que andam entre nós. Ricardo pigarreou, dobrando o jornal com uma lentidão calculada e depositando-o sobre a mesinha de centro. Ainda bem que a justiça, mesmo que tardia, cedo ou tarde alcança a todos os culpados. Ninguém escapa para sempre do peso de seus atos. Pedro apenas conseguiu assentir, a garganta seca como o deserto, incapaz de articular uma única palavra. Mas ele viu. Viu com uma clareza aterradora a forma como seus pais se entreolharam por um breve instante, um brilho gélido, quase metálico, em seus olhos. A gentileza habitual, a fachada de pais amorosos, fora completamente obliterada, substituída por uma máscara de frieza impenetrável e calculista. Naquele momento, Pedro não teve dúvidas. Eles sabiam. De alguma forma insondável, eles sabiam que ele descobrira o segredo sombrio que o sótão guardava. O teatro do absurdo estava prestes a atingir seu clímax. Naquela mesma noite, após Pedro se recolher ao quarto, ou, mais precisamente, fingir que o fazia, cada músculo de seu corpo tenso como uma corda de violino, os sentidos em alerta máximo, ele ouviu as vozes de seus pais na cozinha. Eram sussurros, fragmentos de uma
Conversa abafada, mas a porta entreaberta de seu quarto, uma fresta para o horror, permitiu que ele captasse palavras que selariam seu destino e confirmariam seus piores temores. Ele sabe, Ricardo. Eu o vi. Está nos olhos dele. A forma como ele nos olhou durante o noticiário, e a voz de Sofia era um silvo baixo, carregado de uma urgência fria. Ele não é mais o mesmo desde aquele dia. A chave do sótão, e eu me lembro agora, eu a deixei na porta. Que descuido imperdoável. Um silêncio pesado, denso de implicações, pairou por um momento. Depois, a voz de Ricardo. Agora despojada de qualquer traço de calor paternal, um timbre cortante como vidro. Respondeu: tenha calma, Sofia. Não vamos nos precipitar. Pode ser apenas a tensão do noticiário, a imaginação fértil de um adolescente impressionável. Ele sempre foi sensível. Não, Ricardo, não se engane, insistiu Sofia, sua voz ganhando uma inflexão mais dura. Foi diferente desta vez. Ele anda pálido, assustado, há semanas. Evita nosso olhar. Desde que ele esteve lá em cima. Eu senti o cheiro da poeira do sótão em suas roupas naquele dia. Ele sabe. E se ele sabe, ele é um risco. Outro silêncio, mais longo, mais opressor. Pedro prendeu a respiração, o coração parecendo ter parado. Então, a voz de Ricardo, agora gélida e resoluta, e então, se for o caso, se ele realmente sabe, e precisamos acelerar nossos planos. Talvez seja uma bênção disfarçada. Chegou a hora de ele compreender, de verdade, o legado da família Amorim. De abraçá-lo ou de ser removido da equação. Pedro sentiu um calafrio de puro terror percorrer seu corpo, da raiz dos cabelos à ponta dos pés. Legado? Que legado poderia ser aquele, se não um legado forjado em sangue, morte e sofrimento? A palavra removido ecoou em sua mente como uma sentença de morte. No dia seguinte, a metamorfose de seus pais foi completa, estarrecedora e horripilante. A doçura, a gentileza, o carinho que o envolveram por toda a vida evaporaram como orvalho sob um sol inclemente. Em seu lugar, surgiu uma polidez fria, distante, quase robótica. Os sorrisos eram agora apenas um repuxar mecânico dos lábios, desprovidos de qualquer emoção genuína, máscaras de cera sobre rostos de pedra. Os olhos, antes fontes de ternura e compreensão, tornaram-se janelas vazias, espelhos de uma alma gélida e insondável. Pareciam duas entidades alienígenas, psicopatas calculistas que haviam possuído os corpos de seus pais. Amorosos, deixando apenas a casca familiar para atormentá-lo. Durante o café da manhã, um silêncio opressor e palpável reinava sobre a mesa. Pedro mal conseguia engolir o pão, que parecia ter gosto de cinzas. Foi Ricardo quem o quebrou, sua voz neutra, sem inflexões, como a de um locutor anunciando uma notícia trágica. Pedro, começou ele, fixando o olhar no filho, um olhar que não continha mais amor, apenas uma avaliação fria. Sua mãe e eu temos notado que você tem andado perturbado. Ultimamente. Distante. E chegamos à conclusão de que está na hora de termos uma conversa franca. Uma conversa de adultos. Sobre quem nós realmente somos. Sobre o nosso trabalho. Trabalho, gaguejou Pedro, o medo apertando sua garganta como um garrote, as palavras saindo com dificuldade. Sofia sorriu, um sorriso que não alcançava seus olhos, um esgar gélido que fez um arrepio percorrer a espinha de Pedro. Sim, querido. Um trabalho muito especial, de fato. Que exige grande habilidade, discrição absoluta, planejamento meticuloso e uma certa inclinação natural
Uma vocação, poderíamos dizer. Uma inclinação que, temos certeza, você herdou. E está no seu sangue. E então, eles começaram a falar. Com uma naturalidade que revirava o estômago de Pedro. Com uma calma que beirava a insanidade, descreveram suas caçadas, a arte de suas execuções meticulosas, a emoção da perseguição, a satisfação do ato final. Falaram sobre a necessidade premente de eliminar certos indivíduos dispensáveis da sociedade. Parasitas, pessoas que, segundo eles, tornavam o mundo um lugar pior. Tentaram pintar seus crimes hediondos como uma forma de justiça distorcida, um serviço essencial, quase altruísta. Uma limpeza necessária. E, com um brilho febril e fanático nos olhos, revelaram seu desejo, sua expectativa, queriam que Pedro se juntasse a eles. Que ele abraçasse e continuasse o legado sangrento e glorioso da família Amorim. Que ele se tornasse o aprendiz, o herdeiro de seu império de terror. Pedro sentia o bile subir pela garganta, o horror e a repulsa ameaçando sufocá-lo. Não, ele conseguiu dizer, a voz surpreendentemente firme, apesar do terror que o consumia por dentro. Uma pequena chama de decência e humanidade resistindo à escuridão. Eu nunca, e eu jamais faria parte de uma coisa dessas. Vocês são monstros. Doentes. O sorriso de Sofia desvaneceu-se instantaneamente, como se tivesse sido apagado por uma mão invisível. Os olhos de Ricardo estreitaram-se, tornando-se fendas perigosas, brilhando com uma luz fria e ameaçadora. A temperatura na sala pareceu despencar vários graus. A máscara da civilidade caiu por completo. Monstros, repetiu Ricardo, a voz agora um silvo venenoso, cada sílaba carregada de desprezo. Nós lhe demos uma vida perfeita, Pedro. Amor, conforto, segurança ilimitada. Educação da melhor qualidade. Tudo o que você desejou. E é desta forma que você nos retribui. Com ingratidão e insultos. Rejeitando sua própria natureza, seu destino, aquilo que corre em suas veias. Isso não é minha natureza, gritou Pedro, o desespero e a repulsa explodindo, enquanto se levantava abruptamente da mesa, a cadeira caindo com um estrondo no chão. Eu não sou como vocês. Eu nunca serei. Ah, meu pobre e ingênuo filho, é aí que você se engana profundamente, disse Sofia. Levantando-se também, seus movimentos agora fluidos, calculados, predatórios, como os de uma serpente prestes a dar o bote. Está no seu sangue, Pedro. O sangue dos Amorim. A escuridão, a força, a capacidade de fazer o que precisa ser feito. E se você não pode aceitar seu destino, então, infelizmente, você se torna um problema. Um grande problema. Uma ponta solta. E nós não gostamos de pontas soltas. O olhar dela era o de uma caçadora avaliando sua presa. O convite macabro havia sido feito. A recusa de Pedro acabará de transformar o lar em um campo de caça. O que se seguiu foi um borrão caótico de pânico visceral e adrenalina pura, uma sinfonia desafinada de terror. Pedro não pensou, ele reagiu. Correu, à imagem de seus pais. Transfigurados, a não mais os guardiões de sua infância, mas sim predadores implacáveis com os rostos contorcidos em máscaras de fúria fria, a queimando em sua retina. A casa, que fora seu refúgio seguro por 16 anos, agora se revelava um labirinto mortal e claustrofóbico. Cada corredor uma armadilha em potencial, cada porta uma promessa de perigo. Os objetos familiares, antissímbolos de conforto e normalidade, pareciam agora ameaçadores, cúmplices silenciosos do horror que se desenrolava. O vaso de flores na mesinha do hall, presente de Dia das Mães, parecia observá-lo com suas pétalas inertes.
O relógio de pêndulo na sala, cujo tic-tac ritmado embalara tantas de suas tardes, agora soava como a contagem regressiva para sua morte. O corredor longo, palco de tantas brincadeiras infantis, de corridas e esconde-esconde, converteu-se em uma rota de fuga estreita e sombria, as sombras nas paredes parecendo se esticar e agarrá-lo. Ele se atirou para dentro de seu quarto, o coração explodindo no peito como um pássaro aprisionado, e com a força do desespero, empurrou a comoda pesada de carvalho contra a porta. O móvel rangeu em protesto, mas cedeu, bloqueando parcialmente a entrada. Ouviu as batidas ritmadas e metódicas de seus pais do lado de fora, calmas, terrivelmente persistentes. Não havia gritos, nem ameaças vociferadas. Apenas o som constante e determinado de seus passos se aproximando, o silêncio entre as batidas na porta mais apavorante do que qualquer injúria. Eram predadores experientes cercando sua presa acuada, saboreando o momento. Abra a porta, Pedro, a voz de Ricardo soou, falsamente paternal, uma melodia distorcida de preocupação e falsa brandura que lhe causou náuseas. Podemos conversar sobre isso. Tenho certeza de que podemos encontrar uma solução que agrade a todos. Não precisa ser assim, filho. Não existe solução, gritou Pedro, a voz embargada pelo pavor e pela traição, enquanto seus olhos varriam o quarto em busca de uma rota de fuga, qualquer que fosse. A janela era a sua única, desesperada chance. Uma queda de quase 3 metros até o jardim dos fundos, mas era melhor do que enfrentar o que o esperava do outro lado da porta. Enquanto lutava com a trava emperrada da janela, ouviu o som agudo e metálico da fechadura de seu quarto sendo violada. Eles tinham uma chave mestra, claro. Ou talvez estivessem usando alguma ferramenta do baú. O pensamento o fez estremecer. A porta começou a ceder. Sob a pressão. A comoda estava sendo arrastada. Com um último puxão desesperado, a trava da janela cedeu. No exato instante em que a porta se escancarou com um estrondo, revelando seus pais no umbral, Pedro se jogou pela abertura. Seus pais. Os rostos antes amáveis agora eram máscaras de determinação implacável. Sofia empunhava uma das facas de cozinha reluzentes, aquela com a lâmina longa e fina, a mesma com a qual tantas vezes cortara seu bolo de aniversário, o aço brilhando friamente sob a luz fraca do corredor. Ricardo tinha nas mãos o velho e enferrujado pé de cabra do sótão, a ferramenta que desvendara o pesadelo, agora um instrumento de potencial violência. Num último esforço, Pedro conseguiu se impulsionar para fora, caindo desajeitadamente sobre o telhado inclinado da varanda do andar de baixo. A chuva torrencial, que começara mais cedo, agora caía com fúria, castigando seu rosto, misturando-se às lágrimas de terror e desespero que escorriam por suas bochechas. Escorregou na superfície molhada e escorregadia das telhas, quase despencou para uma queda que certamente resultaria em ossos quebrados, mas, por um milagre ou puro instinto de sobrevivência, conseguiu se agarrar à calha fria e metálica. Por um instante, ficou pendurado, os músculos dos braços queimando, antes de conseguir descer desajeitadamente, mais caindo do que pulando, para o jardim encharcado dos fundos. A queda amorteceu o impacto, mas ele sentiu uma dor aguda no tornozelo. Ignorando a dor, levantou-se e correu. Correu como um animal ferido, o instinto de autopreservação gritando mais alto que o medo. Correu em direção à cerca alta de madeira que separava o jardim bem cuidado de sua antiga vida da escuridão impenetrável da mata que ladeava a propriedade. A liberdade, ou pelo menos uma chance dela, estava além daquela barreira. Seus pais não o seguiram imediatamente. Eles pararam na porta dos fundos, que dava para a varanda, silhuetas escuras recortadas contra a luz amarelada da cozinha.
Observavam-no com uma calma aterradora, quase divertida, como se estivessem lhe concedendo uma pequena e insignificante vantagem, apenas para tornar a caçada mais estimulante. Um jogo doentio de gato e rato. Pedro olhou para trás uma última vez, para a casa iluminada que agora representava um mausoléu de anos de mentiras, um monumento ao horror indescritível que se escondia sob a fachada da normalidade. E então, com um grito silencioso preso na garganta, uma súplica muda por salvação, ele escalou a cerca com a agilidade nascida do pavor e mergulhou na escuridão da floresta. O som de seus próprios passos desesperados esmagando folhas molhadas, o arfar de seus pulmões em chamas e o eco distante do que pareceu ser o riso frio e desprovido de humor de seus pais foram as últimas coisas que registrou antes que o negrume absoluto e a chuva impiedosa o engolissem por completo. A floresta o recebeu com um abraço frio e hostil. A escuridão era quase total, a densa copa das árvores bloqueando a pouca luz da lua que conseguia romper as nuvens de tempestade. A chuva continuava a cair implacavelmente, transformando o chão da mata em um lamaçal escorregadio e traiçoeiro. Pedro corria às cegas, galhos chicoteando seu rosto e braços, raízes ameaçando derrubá-lo a cada passo. A dor em seu tornozelo irradiava por toda a perna, mas o medo era um combustível mais potente. Cada som da floresta, o estalar de um galho, o pio distante de uma coruja, o uivo do vento entre as árvores, aparecia o anúncio da chegada de seus perseguidores. Ele imaginava Ricardo e Sofia movendo-se pela mata com a mesma eficiência predatória que demonstravam em suas caçadas, conhecedores da escuridão, transformados em feras noturnas. Será que o conheciam tão bem a ponto de prever seus movimentos, mesmo ali, naquele terreno desconhecido para ele? Ele tropeçou e caiu diversas vezes, as mãos e os joelhos esfolados, as roupas rasgadas e encharcadas. O frio começava a penetrar seus ossos, e o cansaço ameaçava paralisá-lo. Mas a imagem da faca brilhando na mão de Sofia e do pé de cabra nas mãos de Ricardo o impulsionava para a frente. Ele precisava se afastar o máximo possível, encontrar um lugar para se esconder, para pensar, para sobreviver. Após o que pareceu uma eternidade de fuga desesperada, ele encontrou uma pequena depressão no terreno, uma espécie de gruta rasa formada por rochas e raízes expostas de uma árvore caída. Oferecia um abrigo precário contra a chuva e, mais importante, um esconderijo temporário. Exausto, Pedro encolheu-se no fundo da cavidade, tremendo de frio e de medo, tentando controlar a respiração ofegante para não denunciar sua presença. Ali, na escuridão úmida, o terror deu lugar a um desespero avassalador. Sua vida, como ele a conhecia, acabará. Seus pais, as pessoas que ele mais amava e admirava no mundo, eram assassinos sádicos. E eles o queriam morto, ou pior, queriam transformá-lo em um deles. A solidão era esmagadora. Não havia ninguém a quem recorrer, ninguém que acreditasse em sua história inacreditável. Quem acreditaria que o respeitável casal Amorim, pilares da comunidade, eram os ceifadores da lua cheia? Ele pensou em gritar por socorro, mas quem o ouviria ali, no meio do nada, naquela tempestade? E se seus pais o ouvissem primeiro? A ideia o fez encolher-se ainda mais. Oh! Silêncio da floresta, quebrado apenas pelos sons da natureza, era opressor. Cada sombra parecia se mover, cada ruído distante era um passo de seus caçadores. Não sabia quanto tempo ficou ali, perdido em seus pensamentos sombrios e no medo paralisante. Horas, talvez. A chuva começou a diminuir, transformando-se em um chuvisco fino. A primeira luz pálida da aurora começou a filtrar-se timidamente pela copa das árvores, trazendo consigo um novo tipo de medo, o medo do dia,
da visibilidade, da inevitável retomada da caçada. Com os primeiros raios de sol, Pedro sabia que não podia ficar ali. Precisava continuar-se movendo, encontrar ajuda, encontrar uma saída daquele pesadelo. Mas para onde ir? A quem? Pedir socorro? A imagem de seus pais, com seus sorrisos agora macabros, assombrava a cada pensamento. O legado dos Amorim era uma sombra que se estenderia sobre ele, não importava para onde fugisse. A polícia, alertada por vizinhos que, apesar da tempestade, relataram ter ouvido gritos lancinantes que pareciam mais do que uma simples briga doméstica, e barulhos estranhos de luta e objetos se quebrando, chegou à residência dos Amorim horas depois, já sob a luz fria e cinzenta da manhã. Encontraram um cenário de caos silencioso e perturbador. A porta do quarto de Pedro estava arrombada, a cômoda arrastada. A casa estava revirada em vários pontos, com móveis quebrados, vasos estilhaçados e sinais evidentes de uma perseguição violenta. Havia lama e folhas espalhadas pelo corredor que levava aos fundos, indicando uma fuga apressada para o exterior. Mas não havia nenhum vestígio de Pedro ou de seus pais. Ricardo e Sofia Amorim, os infames e temidos ceifadores da lua cheia, desapareceram da face da terra tão misteriosamente quanto haviam surgido décadas atrás, como fumaça ao vento. Deixando para trás apenas perguntas sem respostas, uma casa marcada pela violência e um rastro de terror que voltava a assombrar a memória coletiva. As buscas por Pedro se estenderam por semanas, meses. Cães farejadores, helicópteros, voluntários. A floresta foi vasculhada palmo a palmo, mas não revelou nenhum sinal do garoto. Vivo ou morto. Era como se ele tivesse sido engolido pela terra, ou levado pelos próprios demônios que habitavam sua família. Ninguém jamais soube, com certeza absoluta, o que aconteceu com Pedro naquela noite fatídica, após mergulhar na escuridão da mata. Sua história tornou-se mais uma lenda local. Um conto de advertência sussurrado entre os mais jovens. Alguns, os mais otimistas, ou talvez os que precisavam desesperadamente de um fio de esperança em meio a tanto horror, gostam de acreditar que ele conseguiu escapar daquela caçada infernal. Que, com a astúcia nascida do desespero, iludiu seus perseguidores na vastidão da floresta chuvosa, encontrando eventualmente uma estrada, uma alma caridosa, uma nova vida. Imaginam-no vivendo sob um nome falso, em alguma cidade distante, carregando para sempre o fardo esmagador de seu conhecimento e a sombra indelével de seus pais em sua alma fragmentada, condenado a uma existência anônima e fugidia, sempre olhando por sobre o ombro, assombrado pelos fantasmas do passado, incapaz de confiar em alguém novamente, mais vivo. Outros, cujas mentes tendem ao mais sombrio, ao mais pragmaticamente cruel, sussurram que a floresta escura e impiedosa guardou seu segredo final naquela noite. Que o legado macabro e insidioso dos Amorim, a herança de sangue que corria em suas veias, finalmente reivindicou sua última e relutante vítima. Que seus pais, com sua experiência e crueldade, o alcançaram, silenciando para sempre o filho que ousou rejeitar seus passos ensanguentados, o testemunho vivo de sua verdadeira natureza. Talvez ele tenha se tornado apenas mais um troféu escondido. Mais uma história não contada em seu catálogo de horrores. Ou talvez, numa reviravolta ainda mais perversa, eles o tenham quebrado, moldado, e o legado continuou, de uma forma ou de outra. A verdade, como tantas vezes acontece nas histórias mais perturbadoras de terror psicológico, permaneceu velada nas profundezas das sombras, um enigma insolúvel. O desaparecimento de Pedro Amorim e seus pais tornou-se um daqueles casos arquivados que acumulam poeira nas prateleiras da polícia, uma ferida aberta na consciência da pequena cidade. E para aqueles que conhecem os detalhes, os sussurros,
as possibilidades, resta apenas a semente da dúvida e um arrepio gelado e persistente na espinha, a lembrança incômoda de que o mal pode residir nos lugares mais inesperados, sob as máscaras mais gentis, e que o santuário da normalidade pode ser, na verdade, a fachada de um abismo. O destino do menino que descobriu, da forma mais brutal, que seus anjos da guarda eram, na verdade, demônios meticulosamente disfarçados, continua a ecoar na escuridão. E assim chegamos ao fim de mais uma história das sombras. Esperamos que o legado macabro dos Amorim tenha despertado aquela sensação única de desconforto que apenas o verdadeiro terror psicológico consegue proporcionar. Se você sentiu arrepios, questionou a realidade ou simplesmente não conseguirá dormir tranquilo esta noite, consideramos nossa missão cumprida. Não se esqueça que temos vídeos novos todos os dias aqui no Devaneios Obscuros. Cada dia, uma nova história para alimentar seus pesadelos e perturbar seu sono. Amanhã, outra narrativa perturbadora estará esperando por você. Se você ainda não é inscrito no canal, este é o momento perfeito para clicar no botão de inscrição e ativar o sininho das notificações. Assim você não perderá nenhuma de nossas histórias que chegam diariamente para atormentar sua mente. Gostaríamos de agradecer por compartilhar este momento conosco nas profundezas do desconhecido. Se você apreciou esta jornada pelas sombras, deixe seu like para alimentar as forças obscuras que nos cercam. Compartilhe nos comentários suas próprias experiências ou sugestões de histórias que você gostaria de ouvir. Quem sabe seu pesadelo não se torne nossa próxima narrativa. Lembre-se, e às vezes, as maldições familiares não são apenas superstições, e elas podem estar esperando pacientemente para reclamar o que lhes pertence. Até o próximo pesadelo. Aqui é o Devaneios Obscuros, e estaremos esperando por você e do outro lado.